Como vai, pessoal? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso canal. Trouxe mais uma obra para vocês que eu tive a oportunidade de ler e gostaria de compartilhar com vocês. Como sempre, fazer um resumo do autor, uma resenha da obra, né? Para ter uma noção. Então, eu trouxe aqui para vocês As Religiões que o Mundo Esqueceu. O autor Pedro Paulo Funari, né? Ele é arqueólogo brasileiro. A obra é editada pela editora Contexto, publicação de 2008. São 206 páginas, que aborda basicamente religiões, né, desde o período dos Sumérios até os dias de hoje, que foram, à medida do passando o tempo, a história foi acontecendo e elas foram sendo esquecidas, foram abandonadas, em grande parte por conta do crescimento do cristianismo também, né. Ele aborda aqui, na verdade, a obra é organizada pelo Pedro Paulo Funari e conta com outros autores. Então, cada autor escreve a respeito de um tópico. Então, a gente tem aqui o Alexandre Navarro, nós temos a Ana Donard, a Beth Milden, a Flávia Galitachi, temos o Johnny Larger, Júlio César Magalhães, o Júlio Gralha, Leandro Carnal, Luiz Alexandre Rossi, o Paulo Nogueira, Renata Senna e o Sérgio Alberto Feldman. Todos eles contribuíram para compor essa obra, né? E nós temos aqui, por exemplo, no sumário, nós temos quais religiões ou de quais assuntos ele trata. Então, começa com os egípcios, depois os sumérios, os gregos, os romanos, os gnósticos, os arianistas, os persas, os celtas, os vikings, os albigenses, os maias, os astecas e os índios. Cada autor pega um desses tópicos, né? E não são capítulos muito extensos, alguns têm gravuras, né, sobre a temática. É bem interessante porque ele traz quais eram as práticas, quais eram as crenças, como é que eram os cultos, os ritos, quais eram os dogmas, se é que existiam, né. Então a linguagem é uma linguagem bem fácil, um material que você pode utilizar até numa sala de aula para explicar sobre como que era a religião egípcia, como que era a religião dos celtas, por exemplo, como que os astecas praticavam a sua religião. Então esse livro ele traz muito dessa informação, né? Ele fala que junto à capacidade de produzir e transmitir cultura, a experiência religiosa é a marca mais distintiva da humanidade. E isso desde os primórdios. Registros de dezenas de milhares de anos já retratavam a fé em deuses e cultos. Então, o simples fato de enterrar os mortos, por exemplo, já era uma forma de cultuar, de crer, né? Numa vida depois, algo assim. Esta obra dedica-se a algumas das mais interessantes e marcantes religiões que deixaram de existir ou quase desapareceram. Então, um pouco se sabe, por exemplo, sobre o culto, né, praticado pelos egípcios. A gente tem muito material esotérico, mas em si, material factual, histórico, é pouco, né? Não tem muito material. A gente tem alguma coisa sobre os romanos, né, sobre os gregos, mas ainda assim é bem frágil. Então eles tentam compilar aqui uma linearidade para facilitar o nosso entendimento. Ele diz que são pequenas pérolas escritas por especialistas que convidam o leitor a viagens mais profundas pelos domínios de deuses tão diversos como An, Ahá, Zeus ou Thor. Cada capítulo apresenta um panorama da época em que a religião era praticada e o seu papel na sociedade. Isto é, claro, recheado com os principais ritos e crenças, sempre linguagem clara e direta. Aí ele fala, aceite o convite. O leitor encontrará parte de sua própria história, mas também se deparará com facetas desconhecidas de seus próprios sentimentos e emoções. Algumas dessas práticas religiosas, desses grupos que desapareceram, eles acabaram entrando para dentro das religiões atuais, né, ou do cristianismo ou de outras religiões. E a gente consegue até, à medida que a gente vai estudando esse livro, a gente consegue perceber, né, essas práticas, essas visões em relação ao que nós temos hoje como religião. E a gente consegue perceber algumas coisas dessas. Achei muito legal um capítulo que fala sobre os astecas, que foi escrito pelo historiador Leandro Carnal. Então ele dá um relato aqui numa linguagem bem clara sobre como que funcionava a crença entre os astecas, né, com a chegada dos espanhóis e uma série de outras coisas que a gente vai encontrar. Cada capítulo traça o panorama da religião que foi abandonada, esquecida, e no final tem uma bibliografia, mostrando quais foram as fontes consultadas para poder escrever esse capítulo. E como eu falei, é uma obra que foi organizada, né? Pedro Paulo Funari abre esse livro falando sobre os egípcios, e nós temos muitos outros textos aqui. Na verdade, os egípcios quem fala é o
Galha, ele fala sobre como que funcionava o mito da criação, como que os deuses foram formados e uma série de outras coisas ligadas à religião egípcia. Bom, eu acredito que seja uma obra bem fácil de leitura e interessante para abrir nossa visão para relação às muitas faces que a religião tem nos dias de hoje, né? Então, deixo aí para vocês mais uma oportunidade de leitura. Obrigado pelo seu tempo.